Shalom, meus irmãos, graça e paz, mais um domingo, longe dos nossos prédios, mas é o que nós temos para hoje. Nós precisamos continuar na dependência do Senhor, como sempre na dependência do Senhor, e salientando, ou seja, sempre afirmando que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós estamos aí vivendo um tempo de bandeira vermelha. Parece, né? Só parece. A realidade não confere. A bandeira vermelha, ela está na cabeça dos nossos políticos. Nós estamos vendo, o negócio é grave, é sério, mas nem todo mundo está levando a sério. Nem todo mundo está levando à risca. Mas felizes aqueles que estão aí pagando o preço, se isolando realmente, saindo o mínimo possível, e com isso nós temos a certeza de que a palavra ela não está presa. A palavra de Deus ela está livre, e cada um de nós temos a oportunidade de fazer esse evangelismo no tete a tete, no grupo a grupo. A rede está acessível. Nunca esteve tão fácil evangelizar, nunca esteve tão fácil chegar mais perto de quem está mais longe através da internet. E hoje nós estamos aqui, né, na nossa casa, e enquanto vocês estão aí nas suas casas, e vocês têm esse privilégio de poder ouvir a palavra de Deus, né? Aquilo que nos alimenta. Porque a palavra de Deus diz que o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, como é isso? Eu só vou ter fé se eu parar para ouvir. Só ler não é o suficiente, eu preciso parar para ouvir. Louvado seja o nome do Senhor, porque você parou nesta noite, né, nesse princípio de noite, para ouvir as recomendações do céu para a sua vida. Ora, já visto que você tem percebido, tem sentido durante esse tempo de transmissões online, a presença de Deus aí na sua vida, a presença de Deus aí na sua casa, a presença do Espírito Santo aí com você, falando com você. Nós temos recebido pelo Messenger, né, pessoas se entregando a sua vida para Jesus, pessoas reconciliando-se com Jesus. Isso é fantástico, isso é muito bom, é maravilhoso que isso esteja acontecendo, e eu creio que hoje será mais um desses momentos nas quais nós podemos estar levando pessoas ao trono da graça de Deus. Você é um privilegiado de estar comigo aqui nesta noite, estar aí junto com a sua família, junto com a sua namorada, enfim, com quem você estiver. Lembre-se, o Senhor está juntinho de vocês para lhe dar aquilo que vocês querem ouvir dele, né? Eu tenho uma palavra para vocês, e essa palavra é uma palavra de justiça. É uma palavra de justiça. Preste atenção que eu estou pregando durante por esse tempo. Eu já preguei 3 mensagens extraídas diretamente da cruz, no momento em que o Senhor estava lá na cruz do Calvário. E a primeira dela falou-se de um perdão, né? Falou-se de perdão, a segunda falou-se de salvação, e a terceira falou-se de um abandono. E hoje nós vamos falar de justiça. É essa justiça que nós brasileiros tanto queremos tê-la dentro de nós, e vermos essa justiça também sobressaindo lá fora dos nossos portões. A palavra de Deus, ela se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 19, aliás, 28 e 29, João 19, Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 e o verso 29. E diz assim o texto: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja
e fixando-o num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Preste bem atenção, meus queridos, porque muitas vezes não basta só ler, tem que perguntar o que significa isso. Isopo é uma palavra que na verdade, ela é uma palavra do hebraico para o português e ela é uma planta. O isopo é uma planta, usada pelos hebreus em seus rituais de aspersão. Então, este é a quarta mensagem intitulada, ou seja, extraída diretamente da cruz do Calvário. Agora, veremos a quarta mensagem, ou a quarta sentença pronunciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, quando ele declara: tenho sede. Ele declarou e ele falou em alto e bom som, tanto assim que João o escreveu, relatou: tenho sede. O texto bíblico acima, você leu, você deve estar percebido, que eu percebi, nós percebemos, que ele não tem muito tempo de vida. O texto deixa bem claro isso. O Senhor Jesus não tinha ali muito tempo de vida. As sombras que envolvem o Calvário desapareceram. E a luz do sol começou a brilhar novamente. De repente ouvimos seu lamento: tenho sede. E os soldados colocaram um pouco de vinagre em seus lábios. Porque você acha que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as fontes de águas, agora pudesse estar pedindo água para beber das suas criaturas humanas? Presta bem atenção nisso. Tenho sede. Mas para quem que ele está pedindo sede? Para a sua criação. O Criador da água, o Criador do céu, o Criador do sol, está pedindo água para a criatura que ele criou. O que há por trás desse clamor, meus irmãos? Vejamos, pois, o que significa esse clamor. Primeiro, nós lemos o texto bíblico e ficou bem claro para nós que houve o clamor, houve uma petição. É como alguém batendo na sua porta e lhe pedindo: ei, dá para me arrumar um copo com água? É preciso entender primeiro que a morte de cruz era morte maldosa, cruel e sanguinária, preparada para os piores marginais. E quando eu falo de marginais, estou me referindo a homens que mereciam estar naquela cruz. Pecadores como eu e você, e ainda que não tenhamos cometido nenhum crime. Hoje, eu peço que Deus ajude você a enxergar a si mesmo, porque quem merecia morrer naquela cruz era você. Era eu, era nós, somos nós. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa é que merece morrer. É essa que vai morrer. Provavelmente, se você voltar os seus olhos para a história da sua vida, não tem muita coisa boa para apresentar a Deus. Não se trata somente do que você fez, mas também do que deveria fazer e não fez. Por isso, quem merecia morrer na cruz do Calvário era eu, era você, somos nós. Mas Ele o amou tanto que deixou sua glória celeste e veio a este mundo ocupar o seu lugar, veio morrer no seu lugar, porque cremos que Deus, o Deus do universo, Criador de todas as fontes,
morreu numa cruz miserável, suplicando por um pouco de água. Para entender isso, é preciso saber que o que Deus mais deseja desde que criou o homem é viver em comunhão com o ser humano. Mas essa era a ideia desde o princípio. Mas o homem sempre viveu fugindo e se escondendo da presença do seu Criador. Assim foi desde o Éden. Quando Deus chegou ao jardim na tarde, em que Adão e Eva comeram do fruto proibido, o que mais doeu no coração de Deus não foi o fato de ver o fruto comido. O que partiu o coração do Pai, o que partiu o coração de Deus, de fato, foi ver que seu filho não correu para os seus braços, como de outras vezes. O filho querido agora tinha medo do pai e se escondia do pai. De alguma maneira, o inimigo de Deus quer colocar na mente dos homens a ideia de que Deus é mau, castigador e vingativo. Ou de que Deus está sentado em seu trono com uma vara na mão, olhando para a terra, para ver quem é que se porta mal a fim de castigá-los. Dessa maneira você começa a ficar com medo de Deus e passar a servi-lo por temor. Se eu não me portar bem, Deus me castigará. Esse é o pensamento de quem vive num evangelho misturado com água e açúcar. Um evangelho do terrorismo. Dessa maneira, você começa a ficar com medo de Deus. Então, tenho que me portar bem. Então, tenho que fazer as coisas sempre certinho, não posso desviar nenhuma vírgula. Enquanto isso, irmãos, a gargalhada do diabo, de Satanás, é ouvida no universo inteiro. Porque se ele não pôde levar você a viver uma vida completamente errada e distante de Deus, vai fazê-lo servir a Deus por medo. Para o diabo, você vai viver longe de Deus ou servi-lo por medo. É a mesma coisa. Por isso, desde o Éden, ele colocou medo no ser humano. Pequei, falhei, desobedeci, comi o fruto que Deus disse que era para eu não comer, então tenho que me esconder para que Deus não me mate. E Adão e Eva se esconderam. Deus não pode suportar que seus filhos vivam longe dele. Ele nos criou para viver uma vida maravilhosa de comunhão consigo. Não pode suportar que seus filhos corram dele apavorados. Mas o que aconteceu? O inimigo colocou medo na mente humana. O pai vem, o filho foge. O Criador se apresenta e a criatura se esconde. O pai quer abraçar o filho e o filho entra em pânico. O que fazer então para que ele, o Deus eterno, possa viver novamente em comunhão com o ser humano? É preciso que Deus se faça homem para alcançar o homem. Então, na pessoa de Jesus Cristo, Deus torna-se homem como você e eu para alcançar-nos, para que nunca tenhamos a desculpa de dizer que Deus não pode nos compreender porque Ele é divino e nós somos humanos, nós somos carnais. Portanto, quando Jesus exclamou na cruz do Calvário, tenho sede, Ele estava expressando a sua humanidade plena. Aí podemos ver Deus feito homem, plenamente homem, ao ponto de ter sede. Deus se fez homem na cruz, sentiu-se abandonado por seus melhores amigos e traído por aqueles que mais amava. Por essa razão, hoje ele pode dizer, filho,
eu compreendo quando você é traído pelos que você mais ama. Filho, eu compreendo quando você é rejeitado e abandonado. Filho, eu compreendo quando você se sente sozinho no mundo. Eu compreendo porque eu me fiz homem e passei por isso tudo para entender você. Eu entendo você, eu sei o que você está passando. Quando você se sente rejeitado ou condenado injustamente, ele olha e diz: eu compreendo, olhe para mim pregado nessa cruz, eu sei o que você passou. Que mal eu fiz? Jesus diz: que mal eu fiz? Mas estou aqui injustamente para que você não diga que eu não sou capaz de compreender quando as pessoas cometem injustiça contra você. Será que você é alguém que por algum motivo não conheceu seu pai e cresceu revoltado com a vida? Os vizinhos falavam e diziam que seu nascimento era meio suspeito. Quero que pense em Jesus agora. Eleve o seu pensamento, seu coração a Jesus. Quando a Virgem Maria se apresentou em seu bairro e disse: estou grávida, mas esse filho é fruto do Espírito Santo. As pessoas não eram diferentes dos dias de hoje, igreja. Imagine se sua melhor amiga, ou até mesmo a sua filha, se apresentasse amanhã às pessoas do seu convívio e dissesse: estou grávida, mas este filho é do Espírito Santo. O que pensariam as pessoas? Naquele tempo, era igual hoje, meus irmãos. Jesus sabe o que é sentir-se condenado pela sociedade, porque as coisas não estavam muito claras em relação ao seu nascimento. Você se sente incompreendido? Jesus se fez homem para poder alcançar você, para poder compreendê-lo. Pregado na cruz, ele soube o que era a dor física e emocional. Você não tem o direito de pensar que Deus se esqueceu de você, porque ele se fez homem na cruz. O que é a dor física? O que é ter sede, ser caçoado, humilhado? Ele se fez homem, passou por tudo isso. Já cuspiram em seu rosto? Cuspiram no de Jesus também. Já cravaram uma coroa de espinho em sua fronte? Fizeram isso com Jesus, porque ele não entenderia você, porque ele não pode entender a sua dor, o que você está vivendo hoje. Acredite, ele pode, ele quer fazer as coisas tomar um novo sentido na sua vida. Porque não poderia entender a luta terrível que você está tendo em seu coração neste momento, nesse tempo de perda, nesse tempo de preocupação, nesse tempo em que as pessoas estão vendo seus entes queridos sendo carregados numa maca para ficar no corredor de um hospital, sabendo que nós temos o médico dos médicos que se preocupa com você. Porque não poderia compreender os traumas e complexos que você carrega desde criança. Quando Jesus disse: tenho sede, estava revelando sua humanidade. Fez-se homem para alcançar-me. Porque às vezes olho para cima e penso: meu Deus, quanto eu valho? Quanto eu significo para ti? Que deixaste tudo e vieste a esse mundo, que coisa há dentro de mim que vale tanto? E Jesus diz: não sei, eu só sei que eu sou louco, apaixonado pela minha igreja, e faria tudo de novo para tê-los em meus braços. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em carne e osso. E foi nessa condição que ele foi assunto aos céus. Portanto, há um homem diante de Deus que nos compreende, que intercede por nós. Aleluia! Há um homem lá, santo, diante de Deus. Segundo, o clamor de redenção. Verso 29 diz que ao gritar tenho sede,
os soldados ouvirem, beberam uma esponja num balde de vinagre e, colocando na ponta de uma vara, chegaram aos lábios de Jesus. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que aquele vinagre era uma espécie de anestésico dado aos condenados para amenizar a sua dor ao experimentar o vinagre. Jesus vira o rosto e em seguida morre. Ele não poderia beber aquela mistura, porque se ele não fosse, ou se ele não sofresse toda a dor daquela morte cruel, a justiça de Deus não seria satisfeita para a nossa redenção. Era como se Jesus tivesse dito: eu vim aqui para isso, eu vou até o final, não vou beber esse vinagre, vou pagar o preço e cumprir a justiça que o Pai me deu, aleluia. É por isso que você e eu somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, ele cumpriu. A justiça de Deus determinava que um justo precisava morrer em lugar do injusto. Se isso não acontecesse, Satanás acusaria Deus de ser conivente com o pecado e não cumprir a sua palavra, quando disse que a alma que pecar, essa também morrerá. O diabo sabia que homem nenhum poderia viver sem pecado, uma vez que Adão havia caído. Mas Cristo Jesus, o homem-Deus, o Deus-homem, tomou o nosso lugar para cumprir a justiça de Deus e nos ceder a plena salvação. Se alegre por isso, meu querido. Se alegre por isso, minha irmã. Nós alcançamos a salvação através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, fiquem sempre com esse coração amável com relação a tudo aquilo que o Senhor manda entregar para você. Porque definitivamente não existe nenhuma condenação a seu respeito diante do Deus Todo-Poderoso. Se alegre. O diabo morre de inveja do homem porque um dia ele sonhou ser igual a Deus. Ele sonhou ser igual a Deus. Isaías 14:12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Isaías 14:13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Verso 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa era o desejo. Esse era a vontade do diabo. Só ficou na vontade, porque não há poder que possa subjugar o poder do Santo Pai, do Santo Deus eterno. Não existe. Você pode imaginar um dia em que Satanás estava passeando no jardim do Éden e de repente viu Adão. Adão fora criado à imagem e semelhança de Deus. O diabo fica confuso, ele olha e não entende o que estava vendo. Ele pensa que é Deus, mas depois chega à conclusão que é um ser criado semelhante a Deus. E esse momento ele morre de inveja, porque ele vê no homem o que ele sempre quis e nunca vai ter. Deus nos deu sua imagem e semelhança, nós temos a natureza do Pai, nós somos como Cristo é. Não deixa ninguém dizer que isso é uma inverdade, isso é a mais pura verdade do céu para você. Você é como Cristo. Por isso, o diabo morre de inveja do homem e quer destruí-lo, porque o homem recebeu da graça de Deus o que ele lutou para ser e jamais será semelhante ao Altíssimo. Contudo, o diabo conseguiu seu intento e destruiu a glória de Deus do homem, ou no homem, levando-o à queda. Todavia, na cruz do Calvário, a justiça de Deus se cumpriu na morte de Cristo. Nós recebemos a sua vida. Aquele sangue inocente pagou nossas culpas e nossos pecados. Aquele sangue inocente nos purificou diante de Deus. Aquele sangue inocente cumpriu a justiça de Deus em nós. Conta-se que no século XVIII, na Espanha, um certo jovem que tinha um irmão gêmeo idêntico
fora condenado à morte por um crime que ele havia cometido. Poucos dias antes daquele jovem ser executado, o seu irmão o visitou. E como eles eram idênticos, eles trocaram de lugar. E aquele irmão inocente, ele assume o lugar do irmão. Porque ele já conhecia o Evangelho, já conhecia Jesus. E ele simplesmente diz para o irmão: eu já tenho a salvação e você ainda precisa entregar sua vida para Jesus. Portanto, faça isso o mais rápido possível. O irmão é levado à corte marcial. O que não tinha crime nenhum, ele morre. Ele deixa esse recado para o irmão: se arrependa. Você precisa se arrepender. Por isso eu fui no seu lugar, porque eu já estou salvo, vou para a glória eterna. E aquele irmão então vai à cadeia, lá no presídio, se apresenta e diz que ele é um criminoso e que ele precisa ser morto. Mas aí ele recebe do diretor do presídio, da penitenciária, ele disse: eu precisava matar um, por causa dos crimes dele, e esse um já foi morto. Você está livre, não tem o que fazer. Alguém teria que pagar por aquele crime, ele já pagou. Vá, vive a sua vida. Um morre, um precisa morrer. É o suficiente para mim, diz o diretor da penitenciária. Essa verdade, ou essa verdadeira sentença que nós vemos na vida de Cristo Jesus. Um morreu e isso é suficiente. Você não precisa morrer, mas por causa dos seus pecados, porque Jesus tomou o seu lugar. Sabe o que quer dizer isso? Que o inimigo não tem mais o direito de atormentá-lo por causa da sua vida passada. Sabe o que quer dizer isso? Que a próxima vez em que o inimigo, através da sua consciência, quiser atormentá-lo, você tem o direito de dizer: você não tem mais motivo para me atormentar. Porque é verdade, pequei, mereço a morte, mas a dívida da minha culpa foi paga na cruz do Calvário. Deram vinagre para anestesiar a dor de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus provou e recusou. Ele já havia determinado que tomaria o cálice. Era o preço que for exigido. Por isso, em Cristo Jesus, nós somos justiça de Deus. Terceiro, um clamor por vidas. Tenho sede. Era um clamor de Jesus por vidas. Há dois momentos na Bíblia que mostram Jesus sedento. Um é nesse texto que lemos, na hora da sua morte. O outro é em João 4. Ele se encontra com a mulher samaritana. E vocês sabem muito bem, a história deixa bem clara que judeus e samaritanos não se davam. Não tinha acerto entre os dois. Então a história é narrada em João 4. E você conhece bem a história. Um dia Jesus foi a uma cidade na região de Samaria para resgatar uma prostituta. A Bíblia nem sequer dá nome dessa mulher, simplesmente chama de samaritana. O texto bíblico diz que Jesus assentou-se perto do poço, cansado da viagem, para esperar aquela mulher. Deus não se cansa nem se fatiga, porque Jesus se cansou naquele dia, igreja. Porque ele se fez homem para alcançar o ser humano. Que ser humano? Alguma senhora ilustre da sociedade? Alguma Madre Teresa de Calcutá que viveu uma vida de inspiração e morreu fazendo tantas coisas lindas em favor da humanidade? Não! Jesus se fez homem, se casou para esperar uma prostituta, uma mulher que não tinha respeito pelo seu próprio corpo e sob perspectiva humana não tinha muito valor.
Jesus se fez homem, se cansou para esperar uma prostituta, uma mulher que não tinha respeito pelo seu próprio corpo e sob perspectiva humana não tinha muito valor. Assentado, ele vê aquela mulher se aproximando ao meio-dia, porque ela não podia ir no mesmo horário que as outras mulheres buscavam a água. A mulher samaritana chegava lá para pegar apenas as sobras. Talvez só tivesse no fundo do poço uma água turva. Mas ela, que vivia de mão em mão, estava acostumada com as sobras, os restos de amor, as migalhas do tempo. Ela era escória da sociedade, não podia reclamar. Tem gente que depois de tanto tempo, com uma vidinha de sofrimento, até se acostuma com ela. Não conhece outro tipo de vida melhor, acha que o que tem está bom demais. Outros vivem sobre aquela filosofia do adesivo de carro: nasci careca e banguela e nu, o que vier é lucro. Jesus disse para a mulher: tenho sede, dá-me um copo d'água. A mulher fica confusa. Ele é judeu, ela é samaritana. Isso não podia acontecer, era contrário aos costumes. Os judeus consideravam os samaritanos como cães. Nem mesmo uma grande sede levaria os judeus a se aproximar de um samaritano, pior ainda sendo mulher. E naquele momento Jesus pediu água. Deveria haver outros motivos para esse ato. E a história foi desenrolando. A mulher perguntou, Jesus responde, e ele revela a vida da mulher. Ela se maravilha, mas em nenhum momento Jesus bebeu a água. Sabe por quê? Porque a sede que ele sentia naquele momento era a mesma sede que ele sentiu lá na cruz do Calvário. Era sede de vida. Existia pelo menos 4 caminhos diferentes que poderia levar Jesus da Judeia para a Galiléia sem passar por Samaria. Mas o texto diz: era necessário passar por Samaria, no verso 4. Por quê? Porque Jesus sabia que no caminho haveria uma mulher rechaçada pela vida, uma mulher abusada pelos homens, uma mulher desprezada pelos vizinhos, uma mulher discriminada pelo seu próprio povo. Ela estaria lá, debaixo do sol escaldante do meio-dia, em uma região árida, pegando um pouco de água turva, a sobra que outras mulheres tinham deixado. E Jesus tinha sede de salvar aquela mulher. Por isso a mulher pergunta: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou samaritana? E sabe qual foi a resposta de Jesus? Se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, teria pedido e ele te haveria dado água viva. Verso 10 do capítulo 4 de João. Em outras palavras, mulher, minha sede de salvar a sua vida é maior do que a minha sede de água deste poço. Eu estou aqui porque eu preciso salvar a tua alma. Se você soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Jesus é a fonte de água viva. Ele é a rocha que Moisés feriu no deserto e que descendentou 3 milhões de pessoas. Matou a sede de 3 milhões de pessoas. Jesus estava clamando apenas por um copo d'água. Ele estava clamando para que aqueles homens fossem salvos. Sabe qual foi o resultado daquela conversa? O tempo se abrevia. O Senhor tem sede de vidas. João 4,35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. 37, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é ceifeiro. 38, eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele.
em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Jesus tem sede de salvar até o pior dos pecadores. Talvez você seja um alcoólatra, enrustido, debaixo de uma Bíblia. Talvez você seja um alcoólatra, escondendo atrás da Bíblia, porque assim tem milhões e milhões. Não pense que não tem, porque tem. Rica e Arabash. Preste atenção. Talvez você seja um alcoólatra, ou seja, um viciado em drogas. Mesmo que você tenha feito coisas terríveis, das quais hoje se envergonha, Ele o ama e quer salvá-lo. Jesus deixou tudo e veio morrer neste mundo porque você é importante. Você é a principal causa de Jesus ter vindo ao mundo. Do jeito que você é, e com esse caráter horrível que você tem, com esse temperamento mau que você carrega, com esse egoísmo próprio da humanidade, com vícios que o amarram, com sentimentos que o perturbam, com os complexos que atormentam você, é a coisa mais linda que Jesus tem nessa vida. Entenda isso. É por isso que ele morreu na cruz. É por isso que Deus, o Criador de todas as fontes, pediu de beber naquele momento. Jesus teve sede de vidas, gritou bem alto: tenho sede. Tenho sede daquele soldado que pregou os meus pés. Tenho sede daquele romano que cuspiu em meu rosto. Tenho sede desses milhares de espectadores que se comprazem com a minha morte. Eu quero salvá-los. Mas nas duas vezes que Jesus pede água, ele recebe uma resposta intragável. Primeiro ele pede água à mulher samaritana e ela o rejeita. Ele insiste e ela diz: não posso. Ele diz: então eu vou lhe explicar, não sou eu que preciso de água, é você. A água que eu tenho, se você beber, você nunca mais terá sede. A resposta da mulher é a dúvida. Como você vai tirar a água do poço? O poço é fundo, Jesus. Eles ainda trocam umas palavras e a conversa termina e a mulher não dá água para Jesus. Na segunda vez, grita: tenho sede. E os homens que ouvem o clamor de Jesus oferecem o que a ele? Vinagre. Quantos de nós, diante do clamor de Jesus, temos dado a ele uma resposta amarga e azeda? Talvez alguém pergunte: pastor, como posso eu matar a sede de Jesus? Como posso eu oferecer dessa água para Jesus? Você sacia a sede de Deus quando você vai em busca da ovelha que se perdeu. Você sacia a sede dele quando você envia pessoas ao encontro com Deus. Você sacia a sede de Jesus quando você ora pela conversão da sua família. Você sacia a sede de Jesus quando você se dispõe a liderar uma célula. Ainda hoje podemos ouvir o clamor de Cristo Jesus na cruz do Calvário: tenho sede. Mas que tipo de resposta estamos dando a ele? Não posso. Vou me casar semana que vem. Não posso. Minha esposa vai gerar um filho. Não posso. Vou ser pai semana que vem. Não posso abrir um negócio. E eu não posso abrir mão dele agora. Não posso, pois me ofereceram uma boa grana para me tirar dos altares do Senhor. Não posso. E Jesus diz: tenho sede. Tenho sede. Mas que tipo de resposta você vai dar a ele? Um copo com água ou uma esponja embebida de vinagre? Nós damos água a Jesus quando nos dispomos a buscar as vidas para ele. E não é uma temporada. Não é por 1 ou 2 anos, isso é vitalício, é até a volta dele. Não se esqueça disso. Nós damos vinagre quando dizemos: não tenho tempo para liderar. Não tenho tempo para consolidar um novo irmão na fé. Não posso ajudar no encontro. Preciso de um descanso. A obra do Senhor pode esperar. Não posso contribuir financeiramente porque estou muito apertado. Jesus teve sede. Mas a resposta daqueles homens, em vez de ser a água, foi o vinagre da indiferença e do descaso. Talvez seja a nossa resposta hoje, irmãos.
Vamos aproveitar a pandemia, vamos aproveitar para sumir de vez, para não aparecer mais nunca na casa do Senhor. Vamos aproveitar a pandemia para nós consumirmos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado em nossos deleites. Não é assim. Ele vai se encontrar com você todos os dias e ele vai dizer para você: eu tenho sede. E o que é que você vai lhe dar? Vinagre de novo? Talvez seja esse o vinagre que você tem entregado a Jesus todas as vezes que você escuta: tenho sede. Que tipo de resposta você anda oferecendo a Ele? Também para nós, Jesus continua a dizer: tenho sede. Tenho sede de homens e mulheres, adultos e jovens que caminhem comigo, que não tenham medo de correr risco, que não se apeguem a títulos, cargos e aos bens transitórios deste mundo, que estejam dispostos a levar a boa nova a todas as criaturas. Tenho sede de ver a humanidade inteira totalmente salva. Assim, pois, essa é minha sede, é a minha redenção pela cruz. Essa é a sede de Jesus. Eu não sei qual é a sua sede, meu irmão. Eu não sei, realmente eu não sei qual é a sua sede. E eu vou te dizer uma coisa: a sua sede, ela não só se satisfaz com um copo de água. Você não mata essa sede que eu estou falando com você, bebendo um copo com água como eu estou fazendo agora. Você não vai conseguir matar a sede que eu estou lhe falando, que Jesus teve lá na cruz. Lá na cruz do Calvário, o Senhor teve sede de almas. Tenho sede. Eu estou indo para a casa do meu Pai e eu tenho sede. E eu espero que a minha sede fique dentro de cada um de vocês. E que a cada dia vocês possam se encontrar com sede. Sede de justiça. Sede de vitória. Sede de extrair de mim o melhor. Você e eu somos os ramos dessa videira chamada Jesus Cristo. Precisamos frutificar. Mas o diabo lançou uma pandemia na terra. E essa pandemia, por incrível que pareça, está virando uma geleira no coração de muitos de nós. Que o Senhor te repreenda, Satanás, no coração da igreja. Que o Senhor te repreenda, Satanás, nos propósitos de Deus para a vida da igreja. Que o Senhor te repreenda, Satanás, na saúde da igreja. Que a gratidão que nós dissemos que esse ano é o ano de gratidão, lembram-se, saibam-se agradecer a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 Senhor, obrigado por essa palavra, porque eu também quero ter sede. Eu não tinha sede, mas agora eu tenho, e a sede minha é de ganhar os meus familiares, os meus parentes, os meus amigos, os meus vizinhos. Eu vou anunciar essa palavra, que Jesus teve sede, que Jesus é a justiça de Deus em Cristo Jesus, junto comigo e com o corpo restante da igreja na terra. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, pelo que tu és, não pelo que o Senhor tem feito, pelo irmão A, pelo irmão B, isso vai fazer por mim. Não, eu adoro pelo que o Senhor é. Eu adoro pelo bramido do Senhor na cruz do Calvário. Tenho sede. Quantos vai responder ao Senhor nesta noite? Senhor, eu também tenho a mesma sede. Senhor, eu também preciso ter essa sede. Senhor, eu quero viver debaixo dessa sede por almas. Entenda isso, igreja. Quando nós entendermos isso, não tem esse negócio de deixar para amanhã ou de ficar para a próxima temporada. Não, nós colocamos a mão no arado, e uma vez que eu coloquei, a minha cara queima quando eu digo eu não posso. Porque eu sei porque eu fui escolhido e para que eu fui chamado, e da forma na qual o Senhor me achou. Da forma qual Ele me achou quando eu estava perdido, entregue nessa vida dissoluta, desregrada de Deus. Eu quero que você entenda isso, que o Senhor está dizendo: eu tenho sede. E que você possa, todos os dias, matar um pouco dessa sede, ganhando uma alma para Jesus. Falando de quão você é compromissado com o Rei da Glória,
E isso não é só de boca para fora, é coração. Eu e Jesus somos um, e se eu com ele sou um, eu não posso envergonhá-lo, eu não posso deixar ele haver navios, eu não posso deixar ele sem resposta, porque eu fui salvo para fazer a obra dele. Eu não fui salvo para vender linguiça e nem tomate na feira. Eu fui salvo para pregar a palavra de Deus. E eu creio que esse é o seu chamado também. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo venha trazer renovo na sua vida. Que você entenda que você é escolhido de Deus. Viva para Jesus, faça o melhor para Jesus. E lembre-se, ele tem sede. E a sede dele ainda não foi saciada.